Olá, companheiros e companheiras que seguem aqui o nosso canal. Não daria, né, para não falar nessa semana sobre a questão aí envolvendo o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e o bilionário norte-americano Elon Musk. Mas vamos buscar aí uma chave de leitura para entender essa questão, porque essa questão não é uma questão de agora. Pode parecer que é uma questão atual, mas ela não é. Ela é uma questão histórica. A gente precisa buscar na história a compreensão deste momento. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de República das Bananas? Já, nas aulas de história, tenho certeza. Tá? Pelo oitavo, nono ano do ensino fundamental 2 e depois no terceiro ano do ensino médio. O que eram as repúblicas das bananas? Ali no final do século XIX, começo do século XXI, na América Central, no Caribe principalmente, mas ali na América Central, né? Ali onde hoje é Costa Rica, Belize, Honduras, Nicarágua, havia uma grande produção de bananas e outros itens agrícolas. Os Estados Unidos, via suas multinacionais, exploravam aquela produção agrícola. Exploravam daquele jeito, né? Os trabalhadores eram um trabalho quase servil, né? Mal ganhavam o que davam para viver. Os donos, os aristocratas do lugar ganhavam bastante dinheiro e lógico que quem ganhava muito exageradamente eram as multinacionais. Quando por acaso acontecia alguma revolução social, aqueles trabalhadores se levantavam e pediam, né, uma maior porcentagem ali nos lucros, ou quando entrava algum governo que era mais favorável aos trabalhadores, né, esses essas empresas, essas multinacionais ali derrubavam os governos na América Central, quando não com o apoio de marines, né? Iam ali e derrubavam os governos. Tá? E por isso que essas repúblicas ficaram chamando repúblicas das bananas, repúblicas bananeiras, quer dizer, eram países em que na hora que quisesse os milionários ali americanos, na época milionários e não bilionários, derrubavam os governos e instalavam um novo governo. Ficou conhecido então como República das Bananas. E esse nome, né, toda vez que tem golpes militares na América Latina inteira, se refere-se pejorativamente como República das Bananas. Desculpa, pessoal. Tá? Essa época do ano, né, a gente tem muita gripe. Mas vamos lá, vamos continuar então. Bom, então você tem aí a República das Bananas, aí na América Central. Tá? E América Latina em geral. Gente, é este modelo, essa visão sobre a América Latina, América Central, América do Sul que o Elon Musk tem. Tá? Em 2020, ele, em uma de suas falas, né, disse, se referindo à Bolívia, o seguinte, abre aspas, vamos dar o golpe em quem quisermos, lide com isso, fecha aspas. Neste momento ele estava ameaçando o governo boliviano, né, que conseguiu depois, né, é, após o golpe, o governo boliviano por fim conseguiu reverter o golpe. E o Elon Musk estava ali atrás do que? Lítio. O mesmo que ele está atrás agora aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque o lítio é importante para as baterias. Né? E ele está atrás então dos seus carros elétricos, né? Assim como é para a bateria de celular. Então ele está atrás do lítio. Lítio que tem muito na Bolívia, na Argentina, no Chile e no Brasil. Tá? E por isso ele trata esses países como repúblicas bananeiras. Tá? Eles nos tratam como repúblicas bananeiras. Se não está bom, a gente vai lá e dá um golpe.
Quando ele fala né, e pede o impeachment de um membro do judiciário brasileiro, de um ministro da Suprema Corte brasileira, ele vai para uma rede social e pede o impeachment de um ministro da Suprema Corte brasileira, tá? Um bilionário norte-americano que não tem cargo político nenhum, vai para uma rede social e pede o impeachment de um membro da Suprema Corte brasileira. Isto é tratar o Brasil como uma república bananeira. Mas o Alexandre de Moraes disse: não, 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 não. Aqui não é uma república bananeira. Aqui é o Brasil. E o Brasil, cada vez mais, tende a se ver como uma potência regional. E por isso deve afastar esse estigma de república bananeira. Ainda que aqui dentro do Brasil existe muita vira-latice, e nós vimos isso em pessoas que ficaram contra o seu próprio, as suas próprias instituições, né? O seu próprio judiciário, o seu próprio governo, em favor de um bilionário norte-americano, né, que quer impor as suas regras para o nosso país. É um tratamento absurdo. É olhar para o nosso país e falar: olha lá aquela república bananeira, eu faço o que eu quiser lá, eu mando como eu quiser. Até porque, nesse exato momento, eles conseguiram isso na Argentina, né? O senhor Milei, que agora ocupa o poder na Argentina, quando eleito, mandou recadinhos para o Elon Musk. Elon Musk, vem aqui na Argentina, pega todo o nosso lítio, pega o que você quiser. A Argentina é sua. A Argentina não é mais nossa, é sua. Né? E agora, inclusive, a Argentina está permitindo a instalação de uma base militar norte-americana na Patagônia. Vocês sabem onde fica a Patagônia na Argentina? A Patagônia fica no sul da Argentina, do lado das Malvinas. As Malvinas foram as ilhas que os argentinos perderam na guerra de 1982 contra os ingleses. E na guerra de 1982 havia uma aliança entre o Brasil, o Chile, a Argentina e os Estados Unidos, chamada TIAR, que era um tratado que unia esses países. Caso um deles fosse agredido, o outro ia vir em seu socorro. Bonito, né? Ótimo. Só que quando a Inglaterra resolveu atacar a Argentina para recuperar as Malvinas, os Estados Unidos foram lá socorrer a Argentina? Não. Os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra, que é membro da OTAN. Porque vale muito mais a OTAN e a Inglaterra do que a Argentina. É claro, né? Ainda mais, eles não ficaram neutros, eles passavam imagem de satélite com a frota argentina para os ingleses bombardearem, para os ingleses saberem onde estavam os soldados argentinos. E agora o Milei coloca uma base dos Estados Unidos no sul, ali do lado da ilha que eles ajudaram os argentinos a perder. Gente, tem maior exemplo de submissão e vira-latice do que esse? É isso que eles querem do Brasil. É isso que eles querem do Brasil. E aí a gente tem essa extrema direita que vive vestida de Zé Carioca, né? Não por acaso um personagem, né, que a Disney que criou, né, não foi criado por brasileiros, apesar de depois foi desenhado e se tornou um personagem realmente interessante e bom dos quadrinhos quando passou para os brasileiros fazer, mas que inicialmente foi criado como peça de propaganda da Disney na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Então, né, o Elon Musk, quando ele olha aqui para a América do Sul, ele vê pés de banana. Ele vê uma república de banana aonde ele pode mandar. E é lógico, ele encontra os bananas disposto a ficar do lado dele, né? Ainda vestido de amarelinho, igual banana, né?
Porque a extrema-direita brasileira, se pudesse, entregava o Brasil numa bandeja pro Elon Musk. Né? Essa mesma extrema-direita que no começo aí do ano, né? Fevereiro, março, nem me lembro mais, foi aí fazer uma manifestação com bandeiras de Israel. E pode ter certeza que na próxima manifestação vão estar lá com um X gigante, passarinho do Twitter, vestindo máscara de plástico do Elon Musk, talvez fantasiado dos foguetes do Elon Musk, né? Gritando: Elon Musk, venha para o Brasil, nós queremos você. Né? Semelhante aí ao que estavam fazendo com as bandeirinhas de Israel. Porque esses patriotas, nacionalistas, se tiverem que escolher entre o Brasil e um bilionário norte-americano, vai ficar com um bilionário norte-americano com certeza. Até porque o sonho de muitas dessas pessoas é justamente, né, os Estados Unidos, né, é ir para Disney. Mas aí você fala: professor, mas o Elon Musk é um lutador da liberdade. É verdade. Sabe o que eu acho interessante? Que o Elon Musk está se metendo na política interna brasileira como um lutador pela liberdade, mas eu não vejo ele, né, contrariar o governo chinês, que inclusive proíbe o Twitter todo lá na China, mas que fabrica os carros Tesla dele lá, né, que não são fabricados nos Estados Unidos, são fabricados lá na China. Também não vejo ele contrariar a Arábia Saudita, que tem um dos regimes talvez o mais absolutista, né, do globo, onde as mulheres até hoje não têm muitos direitos que tem básicos que tem no Ocidente, mas que é um grande investidor, né, com quem ele tem bastante parcerias. Eu não vejo ele ir lá contrariar os interesses da Arábia Saudita ou da China. Mas por que do Brasil? Porque no Brasil ele vê o Brasil como uma república de bananas. A gente só consegue entender como que um bilionário, um americano bilionário, resolve intervir na política interna dos países, entre eles o Brasil, né, dos países da América do Sul, por este conceito, né, que na elite, né, ali está presente desde o século XIX. Aqui são repúblicas de banana onde nós podemos fazer o que queremos. Mas agora ele encontrou um juiz democrata, defensor da Constituição e da legalidade, que diz: aqui não é república de bananas. Aqui não. Tá? E dá um basta. E é lógico que o Elon Musk tem os seus interesses aqui. Né? Ele está tentando aqui os interesses do lítio, os interesses da sua rede do Starlink. Né? Inclusive, eu vou falar com vocês aqui sobre um texto do jornalista Luiz Nassif, publicado no GGN, chamado Para Entender o Jogo do Elon Musk. Eu vou ler ler explicando 4 parágrafos desse texto, porque eu acho importantíssimo, tá? No parágrafo, o Luiz Nassif disse assim, que existe aí no Ministério da Educação um grupo, né, que trabalha com a informatização das escolas, né? Aí depois ele diz que foi feita uma proposta de edital para essa informatização das escolas que só poderia ser cumprido pela Starlink. Quer dizer, o edital foi feito de tal forma que já se sabia de antemão que nenhuma escola ou que nenhuma empresa fora a Starlink poderia cumprir aquele contrato, tá? E que isso abriria o Ministério da Educação ali para contratos com a Starlink do Elon Musk. Mas, diz o Luiz Nassif,
houve, né, denúncias na imprensa alternativa, inclusive convencional, e o MEC teve que rever esse edital, tá? E com isso, esse edital agora, né, vai ter novas normas técnicas, né, de conectividade, né, e outras empresas vão conseguir concorrer para esse edital, né? Com isso, ele perdeu algo que já estaria garantido, né? Tá num texto do Luiz Nassif, essas informações chamadas Para Entender o Jogo do Elon Musk. Na descrição do vídeo tem um link para esse texto para vocês verem, tá? E aí sabe o que é interessante? O Elon Musk disse agora, né, que se o governo brasileiro romper contratos com eles por causa dele ter aí tuitado contra o Moraes, que ele vai distribuir internet grátis para as escolas brasileiras, né? Que aí sim o governo brasileiro vai ver que ele mesmo sem contrato ele vai abrir a internet do Starlink para as escolas brasileiras, né? Interessante isso, né? Mas inicialmente ele quer vender, né? Gente, isso, né? Negócio, eu vou distribuir então internet grátis para as escolas brasileiras, né? Isso não vai acontecer, tá? Não vai de jeito nenhum que vai acontecer, tá bom? Não vai. E se acontecer, vai ser por 2 ou 3 meses. Tá? Por quê? A gente tem um precedente. Ele falava a mesma coisa quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Vou conceder internet livre para a Ucrânia em defesa da liberdade. O que aconteceu? Passou alguns meses. Não posso fornecer internet grátis indefinidamente para a Ucrânia. Tem link aí embaixo também com uma matéria sobre esse assunto. E aí o que aconteceu? Né? Adeus, né? A internet de graça para a Ucrânia. Tem que pagar. Inclusive, em determinado momento, né, eles decidiram lá desligar a internet lá justamente quando os ucranianos iam fazer um ataque à frota russa e o ataque nem aconteceu. Quer dizer, na hora que a Ucrânia mais precisava. Então, para você ver que isso é só balela, né? É só isso que eles gostam de fazer, né? De ficar aí jogando informação, de ficar falando, porque no fundo, o que a extrema-direita quer? Gerar uma crise por dia. Tá? Eles não têm interesse em governar, eles não têm interesse em melhorar o país, eles só querem criar crise em cima de crise. Já viram muitos dos parlamentares aí, né, da extrema-direita? Não os da direita, mas, digamos assim, o da direita mais convencional, mas os da extrema-direita, o que eles fazem é só falar e gravar com o celular e tumultuar o Congresso, nunca aprova nada, você nunca tem, na verdade, nada ali com eles realmente propondo coisas interessantes para o país, para o progresso do país, né? Gente, desculpa, que eu tô com uma gripe muito forte hoje. Bom, vamos lá. Agora, tem uma outra coisa interessante, né, sobre o Elon Musk. Porque a direita brasileira está festejando o Elon Musk. É um herói da extrema-direita, né? Não da direita, da extrema-direita. Mas não é essa mesma extrema-direita que estava ali no Congresso há 2 semanas atrás dizendo assim: qualquer grama de maconha encontrado com a pessoa é cadeia. Não era essa extrema-direita que estava defendendo isso. Estava defendendo que não havia tolerância zero para as drogas. Então, como que ela pode ter como ídolo um cara
reportagem aí embaixo também, na descrição do vídeo, né? Que de acordo com as diversas reportagens aí, né? Por exemplo, fumou maconha em um programa transmitido ao vivo pela internet com o comediante Joey Rogan, né? E depois, né, tem reportagens também falando que o uso que ele faz de drogas, né, como maconha, LSD, cocaína, chega a preocupar os diretores das empresas dele, da Tesla e da SpaceX, que tá aí também, a reportagem tá aí, tá, gente? Na descrição do vídeo. Aí, essa pessoa que tem um comportamento que a extrema-direita aqui no Brasil diz que é inaceitável, é o herói deles fora do Brasil? É isso mesmo? Né? Eu não consigo entender. Juro, eu não consigo entender. Tá? Não consigo. Mas aí, ó. Na verdade, a gente não consegue entender quando a gente tenta entender logicamente. Mas a gente consegue entender se a gente for entender que a questão não é a lógica. Tá? A questão é sempre estar, de alguma forma, tentando minar as bases da República Brasileira. Tá? Minar as... Por que eles se colocaram, né? O Congresso repentinamente foi se preocupar com a quantidade de maconha que estava sendo ali, que uma pessoa podia transportar ou não para ser considerado usuário ou traficante, se isso estava ali desde 2007 no Congresso sem avançar, porque o STF resolveu, né, em determinado momento tratar do assunto. Aí quando o STF resolveu tratar do assunto, eles foram lá. Agora, quando o Elon Musk ataca um membro do STF, eles vão lá defender. Da mesma forma que vocês podem ter certeza, né? Quando o Trump, e se o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, eles vão sair por aí com bandeira dos Estados Unidos comemorando a eleição do Trump, né? E pedindo para o Trump ficar contra o Brasil, ficar contra o governo brasileiro, né? Dizendo que o Trump vai ser o herói salvador deles, que vai vir num cavalo branco. Por isso, tá? Você, principalmente você jovem que chegou aqui até esse momento nesse vídeo, peço para você que compreenda uma coisa. Na América Latina e no Brasil especificamente, se você é um patriota e se você é um nacionalista de verdade, eu não estou dizendo se você é um patriota de ficar andando com camiseta de futebol, com camisa de futebol, né? Se você é um patriota que se preocupa com o seu povo, que se preocupa com o destino brasileiro, que se preocupa com o Brasil se tornar uma nação grande e soberana, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não saber disso, mas você é de esquerda. É verdade. Mesmo. Você pode não saber, mas você é de esquerda. Porque quem que se preocupa com essas coisas no Brasil, quem é verdadeiramente patriota, quem é verdadeiramente nacionalista, no Brasil, é a esquerda. E os democratas. Como a gente vê aí, né, bastante, os democratas, né, os progressistas, mas a extrema-direita não é. A extrema-direita está sendo parte de uma guerra híbrida contra as instituições brasileiras, que buscam, né, de todos os jeitos minar as instituições brasileiras, como o STF. É um início. Em todos os lugares do mundo onde a extrema-direita
alcançou o poder e acabou com a democracia, transformando os países que eram antes democráticos em países, né, autoritários, o primeiro poder a cair é sempre a Suprema Corte de cada um desses países. Ou ela é derrubada, né, ou eles dão um jeito de indicar uma grande quantidade de juízes para substituir os juízes anteriores. Aí depois domina o Congresso, etc., né, até que a democracia seja quase, a imprensa seja eliminada. Que é o que aconteceu na Hungria do Orbán. Não por acaso uma pessoa aí estava pernoitando na embaixada da Hungria, né? Por que será? Porque este é o modo operandi da extrema direita, que de nacionalista e soberanista não tem nada. Tá? Anda com bandeira de países estrangeiros, Israel, Estados Unidos, defende bilionário americano contra as instituições brasileiras. Isso não tem nada de nacionalista. Mas agora no Brasil nós temos democratas, tá, legalistas, como os ministros do STF. Nós temos nacionalistas, patriotas de verdade, como a esquerda brasileira, que dizem não, nós não somos uma república de banana. Não somos e não seremos uma república bananeira. Nós estamos aqui para defender a nossa soberania, a nossa democracia e as nossas instituições. Faz muito bem o ministro Alexandre de Moraes. E não se enganem, a interferência do Sr. Elon Musk nas questões internas do Brasil não tem nada a ver com defesa de liberdade. Ele não se preocupa em defender a liberdade aonde os seus interesses comerciais podem estar em risco. Ele não fica defendendo a liberdade na China, na Arábia Saudita e em outros países por aí. Mas ele vem com essa história de defender a liberdade aqui, justamente para impor os seus interesses comerciais aqui no Brasil. É ao contrário, tá bom? Pessoal, gostaram do vídeo? Deem o like, tá? Comentem, compartilhem o vídeo. Isso tudo é muito importante para a gente manter o canal, tá? Que vocês deem um like, comentem, compartilhem. E também, tá, é muito interessante que vocês se inscrevam no canal e apertem aquele sininho, porque a gente está tendo vídeo quase todo dia aqui no canal, né? Na verdade, todos os dias. Inclusive lives muito interessantes. Só essa semana teremos 3 lives. 3 lives muito interessantes. Então sigam o canal. Eu sou o professor Edgares Manioto e este canal é um canal feito para nossa reflexão, para que a gente possa refletir o Brasil atual. Ok? Então, até o próximo vídeo. Já já tem mais vídeo aqui para vocês.